Bom, dando prosseguimento ao meu trabalho, já estamos na dica número 4, né? E a dica número 4 escolhi como tema, eu coloquei como tema, né? Como título, ação de revisão de contrato bancário, ou ação revisional, é o caminho seguro para chegar a um acordo, né? Quando eu falo acordo ou acordos em relação aos contratos bancários, contratos de financiamentos, as operações de crédito como cheque especial, cartão de crédito, né? E o acordo ou os acordos é junto às entidades financeiras como os bancos, as cooperativas de créditos, as empresas de factoring, enfim, né? Evidentemente que essa dedução ela foi extraída ao longo da minha trajetória na advocacia bancária, defendendo os consumidores, é lógico, né? É uma trajetória de 16 anos, quase duas décadas, né? E nessa oportunidade eu quero acentuar 3 fortes argumentos, né? 3 dialéticas que apontam, que sinalizam que sim, que uma ação de revisão de contrato bancário, uma ação revisional, ela é o caminho seguro para chegar a uma ótima negociação, uma ótima tratativa em relação ao banco. É óbvio que podem existir outros fortes argumentos que vão culminar na mesma ilação, né? Na mesma dedução. Todavia, contextualizando esses 3 motivos que eu vou aqui levantar, já são mais que suficientes para essa ratificação que estou colocando nesse áudio. Bom, a primeira explicação é a teoria do dano eficiente, né? O que seria essa teoria do dano eficiente? Bom, milhões e milhões de contratos bancários, nas suas diversas modalidades, como cheque especial, cartão de crédito, financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos, né? Empréstimos, né? Esses contratos eles estão recheados, né? Estão repletos de encargos abusivos, como a capitalização de juros, a comissão de permanência, a alta percentualidade dos juros remuneratórios, né? Em outras palavras, contratos com taxas de juros superiores a 12%, né? Então, para os donos dos bancos, né, os banqueiros já sabem, né, que é um número muito raso, né, muito insignificante de consumidores que vão buscar a intervenção, consumidores que estão vinculados a esses contratos, que vão buscar a intervenção do Poder Judiciário, objetivando equilibrar os seus contratos bancários. Quando eu falo um número insignificante, talvez nem 1% dos consumidores que estão vinculados a esses contratos bancários buscam na justiça equilibrar os seus contratos bancários. Então essas grandes potências como Banco Bradesco, Santander, o antigo Banco Real, né? O Banco Itaú, o Banco Brasil, ano após ano, estão batendo recordes em relação aos seus faturamentos. Então vamos pegar como exemplo o Banco Bradesco, né? Durante uma faixa de período, né? Um período de 10 anos, esse banco consolidou 10 milhões de contratos bancários. Nas suas diversas modalidades, cheque especial, cartão de crédito, financiamentos de veículos, financiamentos imobiliários, enfim. Como apenas 1% dos consumidores vinculados a esses contratos bancários buscaram a intervenção da justiça, portanto, 1% de 10 milhões é 100 mil. Portanto, 100 mil nesse contexto é um número raso, né? Um número ínfimo, né? Um número módico de consumidores que buscaram a intervenção da justiça. Portanto, é muito mais interessante para o dono do banco, o banqueiro, ou então, sei lá, o Grupo Bradesco, sob uma visão econômica, né, sob uma visão capitalista, né, e há que se ressaltar que o superfaturamento do banco em cada contrato bancário é uma prova incontestável do verdadeiro capitalismo selvagem, né? Então é muito mais interessante para, nesse exemplo, o dono do banco, manter nesses 10 milhões de contratos bancários que foram consolidados nesse período de 10 anos, manter essas condições abusivas, né, os encargos abusivos, como juros capitalizados, juros remuneratórios acima de 12%, esses encargos que vão levar vantagens astronômicas, estratosféricas para os bancos. Então é muito mais interessante para o banco manter essas condições contratuais, ao invés de adequar, né, de ajustar esses 10 milhões de contratos bancários às normas, aos artigos, aos princípios, aos dispositivos do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quando eu me reporto no nosso ordenamento jurídico brasileiro, eu estou me reportando da Lei Especial do Consumidor, que nesse mês estará completando 27 anos, nosso Código Civil, 15 anos, a Lei de Usura, o Decreto 22.626/33, que estará completando 84 anos, que condena juros capitalizados, que condena juros remuneratórios acima de 12%. Nossa lei magna, nossa carta magna, já completou 29 anos, né? Portanto, com efeito, esse pequeno grupo, esse grupo insignificante, que buscou a intervenção da justiça, nesse exemplo citado, 1% de 10 milhões, 100 mil,
acaba sendo beneficiado, acaba sendo contemplado, né? Acaba sendo agraciado pela política de acordo, ora construída em cima da teoria do dano eficiente. Então o consumidor Paulo, que fez parte desse grupo, né? Ele entrou com uma ação de revisão do seu contrato de empréstimo contra o Banco Bradesco, tinha um saldo devedor de R$80 mil, esse saldo caiu para despencou para R$20 mil em face de um acordo consolidado com o banco. Maria, que também faz parte desse grupo de 1%, ela entrou com uma ação de revisão do seu contrato de financiamento de veículo, houve uma redução da sua dívida, né, de 55 mil para 25 mil reais. Portanto, o Banco Bradesco, nesses exemplos da Maria, do Paulo, desse pessoal que entrou na justiça contra o banco, né, o banco ele sofre um dano, mas é um dano lucrativo, é um dano eficiente. É até estranho essa colocação, até parece uma colocação meio maluca, né? Dano lucrativo, dano eficiente, o que seria isso, né? Eu vou explicar. O banco, ele recebe um dano em relação a Maria, o Paulo, esse grupo que entrou na justiça, né? Buscando equilibrar os seus contratos, mas passa a ser um dano lucrativo, passa a ser um dano eficiente, pois 99% dos contratantes vinculados aos 10 milhões de contratos bancários não buscaram intervenção da justiça, não questionaram esses encargos contratuais que deveriam ser eliminados, esses encargos que vão provocar uma vantagem absurda para o banco. Então, como deve pensar o dono do banco? Ok, eu autorizo o acordo em relação àqueles que vão entrar na justiça, eu já sei que vai entrar apenas 1%, mas em compensação, em contrapartida, eu estou no lucro, pois 99% não irão questionar na justiça. Portanto, é uma situação muito mais lucrativa, muito mais vantajosa. Portanto, essa é a teoria do dano eficiente. Bom, o segundo argumento, o segundo forte argumento, que a ação de revisão de contrato era o caminho seguro para chegar ao acordo, é a adequação e aplicação do artigo 52, parágrafo 2º, da Lei Federal 8078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Esse dispositivo, ele faz alusão, né, ele faz referência à liquidação antecipada total ou parcial do débito contratual. Então, eu como consumidor, né, na condição de consumidor, eu tenho um direito líquido e certo, né? Portanto, eu tenho um direito incontestável de chegar no banco, conversar com o meu gerente, olha, eu quero matar meu financiamento, eu quero colocar um ponto final no meu financiamento. Eu como consumidor, eu como contratante, eu não estou pedindo um favor para o banco, estou exigindo um direito que está chancelado, que está hospedado numa lei federal, que é o artigo 52, parágrafo 2º, né? Exemplo, eu tenho financiamento de veículo de 6 anos. Eu já paguei, eu já amortizei 2 anos. Falta ainda 4 anos. Recebi, sei lá, uma indenização. Chego perto do meu gerente, olha, eu quero matar meu financiamento, eu quero encerrar meu financiamento. O banco não poderá se omitir, né, em relação ao meu pedido. Não poderá negar, não poderá denegar. Sob pena de responder judicialmente uma ação judicial, né, para aplicação do artigo 52, parágrafo 2º da Lei Especial do Consumidor. Aplicando esse dispositivo, haverá, portanto, uma redução proporcional dos juros remuneratórios e, consequentemente, e seus acréscimos, né? E, consequentemente, haverá uma redução do saldo devedor. É nesse contexto que entra a ação de revisão de financiamento ou ação de revisional de empréstimo. Ocorre que a grande maioria dos consumidores contratantes, 90% ou mais, encontram-se inviabilizados de efetivar, de dar a liquidação antecipada proporcional do seu débito contratual. Então vejam, né, a importância da ação revisional, que serve como um verdadeiro trampolim, né, uma plataforma para a aplicação do artigo 52, parágrafo 2º do CODECON, né? Veja bem, o consumidor ele entra com uma ação de revisão, uma ação revisional, obrigatoriamente terá que mudar a forma de pagamento, e a mudança na forma de pagamento se efetiva através de 2 caminhos, né? O procedimento consignatório judicial e o procedimento consignatório extrajudicial. A consignação judicial ela depende da autorização do juiz. Ela pode ser feita dentro da própria ação revisional. O advogado ele apresenta um requerimento na peça inicial da ação revisional para a concessão da tutela de evidência, para a consignação do valor incontroverso, que era o artigo 285B do antigo CPC, do CPC de 73, e hoje corresponde ao artigo 330, parágrafo 2º do novo CPC. Ou para consignar o valor integral até chegar ao teto legal, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Bom, ou pode ainda entrar com uma ação consignatória por conexão com a ação revisional. E temos ainda a opção B, o plano B,
que é o procedimento consignatório extrajudicial. Essa consignação não depende da autorização do juiz, basta o tomador do financiamento, o tomador do empréstimo, se dirigir ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, que são os bancos autorizados para essa finalidade, e efetivar a consignação, sem a interferência, sem o apoio do advogado, sem a interferência do Poder Judiciário. Pode consignar sozinho. Então vamos dar um exemplo em relação à aplicação do artigo 52, parágrafo 2º. Vamos imaginar um contrato de financiamento de 5 anos, o valor da parcela é R$ 1.200, o tomador de financiamento ou do empréstimo ele faz a opção do procedimento consignatório extrajudicial, então, portanto, ele encaminha junto ao Banco do Brasil e faz a troca. Ele para de pagar no carnê e começa a fazer a consignação junto ao Banco do Brasil até chegar ao teto legal. O que seria essa expressão, teto legal? O teto legal é o valor correto da dívida, eliminando, decotando, afastando os encargos abusivos, os encargos pérfidos, como a comissão de permanência capitalizadas, os juros capitalizados, a alta percentualidade dos juros remuneratórios, enfim. Ou o valor que é indicado no laudo técnico, que toda ação revisional ela tem que ser acompanhada por um laudo técnico. Então, o advogado entra com a ação e na petição inicial acompanha um laudo técnico apontando qual que seria o valor correto. Então, vamos imaginar que o banco está cobrando a importância de R$ 80 mil. Esse é o valor do contrato. É a somatória da primeira parcela até a última parcela. Mas nesse exemplo, o teto legal seria R$ 40 mil, que seria o valor correto da dívida, eliminando os encargos abusivos. Portanto, há uma diferença, portanto, há um ágio de R$ 40 mil. Então, o consumidor ele entra com uma ação revisional, começa a utilizar o procedimento consignatório extrajudicial, começa a consignar o mesmo valor, mas ele muda a forma de pagamento. Se a parcela é R$ 1.200, em 10 meses ele já consignou a importância de R$ 11.200. Já tem um fundo ali de R$ 11.200 que tem um acréscimo da correção monetária. O que acontece na prática? Antes do vencimento do contrato, o banco ele oferece um acordo, ele aceita o valor que está consignado, de repente ele pede também um valor complementar, mas esse valor não vai chegar o valor que estava cobrando, Então, se o contrato tem seu vencimento em março de 2020, foi feito um acordo em janeiro de 2017, portanto, 3 anos e 2 meses antes do vencimento do contrato. Portanto, foi aplicado o artigo 52, parágrafo 2º da Lei Especial do Consumidor. Houve, portanto, a liquidação antecipada proporcional do débito contratual. Outro exemplo, um contrato que tem seu vencimento em março de 2017. Foi feito um acordo em março de 2015, portanto, 2 anos antes do vencimento do contrato. Então, nesse caso, foi aplicado o artigo 52, parágrafo 2º, houve, portanto, a liquidação antecipada proporcional do débito contratual. O que vai resultar, o que vai implicar na redução proporcional dos juros e, consequentemente, haverá uma redução significativa do saldo remanescente, do saldo devedor. Então, se no contrato de 6 anos o consumidor já tinha amortizado 2 anos, nesse período de 2 anos, são 24 parcelas, ele pagou juros moratórios. Nesse período de 2 anos ele pagou juros capitalizados, mas como o contratante ele pretende encerrar, colocar um ponto final do contrato, nesse período restante de 4 anos ele não pagará juros remuneratórios, ele não pagará juros capitalizados. Daí a expressão que a lei utiliza, redução proporcional dos juros. Portanto, a conclusão que se chega que muitas centenas, milhares de ações revisionais são verdadeiras plataformas, são verdadeiros trampolins para a aplicação do artigo 52, parágrafo 2º, ou seja, a liquidação antecipada, total ou proporcional do débito contratual. Se o consumidor está em dia com a sua obrigação contratual, foi feito um acordo antes do vencimento do contrato, houve, portanto, a aplicação desse artigo, do artigo 52, parágrafo 2º, da Lei Federal 8078/90, e houve uma redução proporcional dos juros, consequentemente, houve, portanto, uma redução expressiva do saldo devedor. Apenas uma observação, a hipótese desse artigo 52, parágrafo 2º, da Lei Especial do Consumidor, evidentemente, quando o consumidor está em dia com a sua obrigação contratual, pois, estando em atraso com a sua obrigação, terá que ser contabilizado os encargos moratórios, como juros de mora, multa contratual, a comissão de permanência capitalizada, a inclusão da correção monetária. Exemplo, o consumidor ele entra com uma ação revisional, fecha um acordo antes do vencimento do contrato,
mas ele deixou para trás 15 parcelas em atraso, né? Então, eu posso afirmar que uma parte houve aplicabilidade, adequação do artigo 52, parágrafo 2º, ou seja, a liquidação antecipada, proporcional do débito contratual, e outra parte houve um acordo pela não cobrança dos juros moratórios, da multa contratual, dos encargos moratórios. E, finalmente, o terceiro forte argumento, que é a ação de revisão de contrato de financiamento ou de empréstimo, uma ação revisional, é o caminho seguro, é o porto seguro para chegar no acordo. É o fator liquidez interligado à questão da morosidade, da questão da demora de ser concluído um processo judicial revisional. Em outras palavras, esse pleito revisional é um processo que se arrasta muito tempo na justiça, anos e anos, né? Bom, sempre estou afirmando que o banco prefere receber R$7.000 agora do que receber R$50.000 daqui 2 a 3 anos. Que o banco prefere receber R$20.000 agora do que receber 80 mil, 90 mil daqui 3 a 4 anos. Eu vou dar um exemplo da questão do fator liquidez interligado à questão da demora de ser encerrado um processo judicial revisional. O consumidor entra com uma ação revisional, nesse exemplo o teto legal é R$25.000, eliminando, né, afastando os encargos abusivos, né? O valor do contrato é R$45.000, que é a somatória da primeira parcela até a última parcela, né? E o consumidor muda a forma de pagamento. Ele para de pagar o carnê bancário e começa a fazer a consignação extrajudicial junto ao Banco do Brasil. No decorrer do processo, ele recebe uma ligação do departamento de cobrança e começa aquela fase de negociação. Ele responde ao departamento de cobrança: olha, meu amigo, eu entrei com uma ação revisional, estou seguindo a orientação do meu advogado, estou fazendo a consignação extrajudicial, estou disposto a pagar ao banco R$25.000, segundo o meu advogado, seguindo a orientação do meu advogado. Não estou disposto a pagar ao banco R$45.000. Se o banco não concordar, eu vou até o final do processo. Eu já tenho agora consignado R$8.000. Logo, em face do fator liquidez, o banco aceita aquele valor que o consumidor está oferecendo, R$8.000, ele pega aquele dinheiro e joga no mercado financeiro. E o banco sabe que a morosidade da tramitação de uma ação de revisão de contrato, uma ação de revisão de contrato de financiamento ou contrato de empréstimo. Processo que se arrasta muito tempo na justiça, tem a primeira instância, tem a segunda instância, o processo pode parar em Brasília, através do recurso especial, ou através do recurso extraordinário. É cabível ainda uma ação rescisória depois da ação revisional. Poderá ainda o consumidor fatiar o debate judicial da revisão contratual em várias demandas, né? Portanto, é uma demanda, essa discussão da revisão contratual poderá eternizar na justiça. Então o banco, ele nesse exemplo, ele acaba abrindo mão do valor que estava cobrando, R$45.000, ele abre mão do valor que o consumidor está disposto a pagar, R$25.000, mas pagar esse valor daqui 2 a 3 anos, ele acaba aceitando o valor que o consumidor está oferecendo, R$8.000. Ele pega aquele dinheiro e joga no mercado financeiro. Mas uma observação, que o fator liquidez também aplica-se quando o consumidor está inadimplente com a sua obrigação contratual. Ele entra com uma ação revisional, o contrato na sua reta final, ou então o contrato já venceu, e deixou para trás 15, 16, 18 parcelas em atraso. Mesmo exemplo, entra com uma ação de revisão de contrato. No decorrer do processo, o departamento de cobrança do banco começa aquela fase de negociação. Ele fala: olha, eu entrei com a ação revisional, estou sendo orientado pelo advogado, parei de pagar no carnê, estou fazendo a consignação extrajudicial. Minha dívida, o valor correto, segundo meu advogado, é R$20.000. O banco está me cobrando 50 mil, não concordo com esse valor. E se o banco não aceitar, eu vou até o final do processo. Eu já tenho aqui R$5.000. Então, é fácil o fator liquidez. O banco, ele pega aqueles R$5.000, ele faz a aplicação daquele dinheiro no mercado financeiro. E sabe que uma ação judicial, volto a repetir, demora muito tempo, um processo que se arrasta muito tempo na justiça, primeira instância, segunda instância. O processo pode desaguar junto aos tribunais superiores, STJ, STF, através do recurso especial, do recurso extraordinário. É cabível ainda uma ação rescisória, né? Depois da ação revisional. Você pode fatiar a discussão da revisão contratual em várias demandas judiciais. Então o banco, ele abre mão do valor que está cobrando, 50 mil, ele abre mão do valor que o consumidor está disposto a pagar, R$20.000, mas daqui 3 a 4 anos, ele acaba aceitando o valor
que o consumidor tem naquele momento, R$5.000. Ele pega aquele dinheiro e joga no mercado financeiro. Portanto, esses 3 fatores sempre estão presentes nas ações revisionais, que é a teoria do dano eficiente, a aplicabilidade do artigo 52, parágrafo 2º, que trata da liquidação antecipada, proporcional ou total do débito contratual, e o fator liquidez associado à morosidade, à lentidão de ser encerrada uma ação revisional. Portanto, eu deixo aqui consignado um abraço para todas as pessoas e até a próxima dica. Obrigado.